Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 14 de novembro de 2025, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Entre a Terra e o Céu. Nós vamos envolver o nosso irmão Tarcísio, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso estudo. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer por mais essa oportunidade de estudo. Que os ensinamentos que estamos tendo possam modificar realmente a nossa vida, como também daqueles que estão ao nosso redor. Como é importante e gratificante, Senhor, relembrar os teus ensinamentos e botá-los em prática. Não ficarmos apenas na leitura, mas possamos usá-los no nosso dia a dia. E assim, Pai, só temos que agradecer que possamos realmente internalizar todos os ensinamentos. Obrigado por mais essa oportunidade de estudo, por mais essa sexta-feira. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. E aí, Aramita, conta pra gente, minha amiga. Em nosso último estudo, Zulmira, dormindo o corpo físico, levaram ela para, em desdobramento, né? Levaram-na para ver o Júlio. E quando chega lá, que ela encontra a Odila, ela pede desculpa da Odila, que ela disse, que eu descuidei do teu filho, e a Odila diz para ela que o Júlio dela é o mesmo Júlio das duas, e ela ficou assim meio espantada, e a Odila explica para ela, né, que isso são as coisas da vida, e ela fica tentando saber querer fazer essa recordação, mas o Clarencio explica que para ela nesse momento não dá. E quando ela volta, a Antonina está na casa dela com a Lisbela, a filha, né? E ela conta que teve esse sonho, e a Antonina disse para ela que acreditava, né? Que isso era possível, que a senhora, que a gente já teve outras vidas, e aí a Zulmira pergunta se ela julgava isso possível. E ela disse que sim, e começa a dar explicações para Zulmira sobre o mundo espiritual, reencarnação, etc. Que bom. Então vamos nós, que Jesus nos guie. Casamento feliz. A tempestade de sentimentos no grupo de almas sobre nossa observação amainou pouco a pouco, foi diminuindo. Júlio, na vida espiritual, aguardava sem sofrimento a ocasião oportuna de regresso ao campo físico. E Zulmira, sob a influência benéfica de Antonina, renovara-se para a alegria de viver. Olha a importância da amizade, né? Do servir. Olha o serviço da Antonina, né? E a gente fica, não quero me meter na vida de ninguém. Se meta, para ajudar, se meta. Para atrapalhar, dar pitaco, não, né? Mas quando você vê um outro, ainda mais no caso da Zulmira, tadinha, riada na cama, tá? Lembrando aqui, ela é industriária, né, Antônia? Olha aí, não tem nada a ver com a área da saúde. É uma pessoa ótima, né? E tá lá servindo, né? O contato dela foi com o Mário, né? Que era da área da saúde, né? Mário Silva, transformado pela orientação da jovem viúva, afeiçoara-se a ela profundamente, habituando-se-lhe ao convívio. Sólida amizade fizera-se entre as personagens de nossa história. Semanalmente se visitavam, com intraduzível contentamento para Evelina, que se convertera em pupila de Antonina, tão grande a afinidade que lhes caracterizava as predileções e tendências. O templo doméstico de Amaro transfigurara-se. O otimismo infiltrara-se ali, consolidando moradia nos corações. Passeios domingueiros começavam a surgir e Silva, agora unido a todos, parecia voltar à juventude nascente. Ai, como é bom quando tudo passa, né? A camaradagem social modificara-lhe a afeição.
perdera a taciturnidade em que se mergulha a maioria dos solteirões. Que coisa! Lisbela apegara-se a ele com extremado carinho, e os irmãos, o Haroldo e Henrique, dele fizeram o confidente de todas as realizações infantis. São os futuros o quê? Enteados. Várias vezes Amaro e a esposa acompanharam com amoroso respeito o culto evangélico na residência de Antonina, retirando-se edificados e felizes. Aquela moça, viúva e digna, cada vez crescia mais na admiração deles e, dentro de suas limitadas possibilidades, o ferroviário começou a fazer pela educação inicial dos meninos quanto lhe era possível, associando o enfermeiro em todos os seus empreendimentos em semelhante direção. Certa manhã, de claro domingo, achávamos-nos de passagem no domicílio de Amaro, ainda em serviço da saúde de Zumira. Olha a assistência espiritual, né? Aí eu só lembro de Jesus, né? Olha, constante, né? Quando Silva veio ao encontro do amigo para aguardar a chegada de Antonina com as crianças. Todo o grupo familiar combinaram o almoço ao ar livre em parque próximo. O ministro, manifestando um olhar de satisfação, comentou: graças a Jesus, vemos nosso enfermeiro efetivamente modificado, mais alegre, acessível, bem disposto. E por que ele vivia taciturno, gente? Vocês lembram? Porque a noiva o abandonou e ele era consumido pelo ódio. O ódio e de coisas vingança. E lembrando que esse abandono da noiva, que essa noiva foi quem? Sumida. Essa que hoje ele frequenta a casa, que ele tá bem dodóizinha, né? E ainda está tá melhorzinho, né? Já tá saindo para almoçar fora, né? Mas porque o que acontece? Isso acionou esse abandono dessa noiva, não é só dessa existência. Isso acionou algo muito mais profundo dentro dele. Tanto é que à noite, quando ele dormia, ele ia para onde? Arrumar encrenca, tomar satisfação. Porque era a segunda vez que a Zumira abandonava ele. Tu já pensaste? Às vezes acontecem coisas nessa existência que a gente diz assim, poxa, mas precisa tanto? Só porque eu fiz isso, a pessoa fez esse volume todo, porque normalmente essa coisinha que a gente acha que é pouca coisa, aciona dentro da outra pessoa coisas de outras existências. Ninguém está em contato com ninguém por um mero acaso da vida. Continuando. Asseverou André concordando. Dir-se-ia que uma revolução explodiu dentro dele. Acentuou o nosso instrutor imperturbável. O amor é assim, uma força que transforma o destino. O amor alimenta, o amor é que movimenta. Porque quando ele foi lá ajudar, e que ele foi com a Antonina lá, e que ele se ofereceu para ajudar, e ele doou o sangue para Zumira, ele sentiu que uma coisa pesada saiu de dentro dele. Talvez porque Hilário ensaiasse malicioso sorriso, o orientador acrescentou esses alunos. Pude consultar o programa traçado para a reencarnação de Antonina, quando em nossas atividades de socorro ao irmão Leonardo Pires. Lembra que é o avô dela nessa encarnação, né? E sei que ela se comprometeu a colaborar maternalmente para que ele obtenha novo corpo na Terra. Na condição de Lola Ibarruri, foi a causa do envenenamento que lhe exterminou a paz íntima. Falta essa que nossa irmã, na atualidade, espera ressarcir. Acariciará, por filho do coração, quem lhe foi outrora companheiro de aventuras, encaminhando-lhe a educação de ordem superior. Gente, só uma parada aqui. O Leonardo Pires estava dentro da casa dela. Leonardo Pires era avô dela.
dela nessa encarnação. Pois é. Mas ele foi o marido dela na Guerra do Paraguai e foi ele que matou o Mário Silva. Na verdade, ele é o Leonardo Pires todo o tempo. Ela que foi a esposa dele e depois voltou como neta. E agora vai vir como filho ele. É. A pergunta é, onde está Leonardo Pires? Ele foi recolhido? Eu não Foi lembro. recolhido, Logo no ajudaram, ele foi começo. recolhido, está no mundo espiritual sendo educado. E ele está dizendo agora que ela se comprometeu Em como recebê-lo. ele. Foi ele que matou o Mário Silva quando o Mário Silva era José Esteves. E agora quem vai ser o pai dele? Porque ela foi amante do Mário Silva. E agora eles vão se Então unir o pra Leonardo ajudar. Pires ainda continuava na mesma encarnação. Sim. Ele morreu bem velhinho, né? Pois. E ela já era neta E dele. ele ia para casa dela porque era a única neta que dava atenção para ele, que tinha um carinho e cuidado por ele. Lembrava e orava E orava por ele, por isso que ele ficava lá na casa. Ai, gente. O apontamento nos comovia. Admirado, Hilário obtemperou. Silva, desse modo, Clarencio, contudo, interrompeu-lhe a frase, completando. Silva e Leonardo enlaçaram-se em complicadas dívidas um para com o outro. Desde muito tempo, cultivam o espinheiro da aversão recíproca. Induzidos agora às teias da consanguinidade, esperamos que se reduquem. Da lei, ninguém foge. Ou seja, Silva agora vai ser papai. Papai de Leonardo. De Leonardo. E ele ficou com ódio, não perdoava de jeito nenhum. Quem? O Silva. E o Silva que foi na casa do Leonardo Sim. e Arrumar se meteu confusão. com a mulher dele e não perdoava. O inocente. Ai, meu Deus, esse povo já se enrola, né? Nós, né? Como a gente se enrola. E aqui tudo foi relação. Né? Aqui não teve dinheiro, não. Aqui foi só sexo. Aqui não teve nem dinheiro nem poder. Foi só fiquei com fulano, que matei fulano, que traí cicrano. A confusão tá aqui. Como se a mente do ferroviário nos sorvesse a conversação, ligando-se a nós pelos fios invisíveis do pensamento, vimos Amaro bater de leve nos ombros do companheiro, dizendo-lhe conselheiral. Por falta de presença de vozes masculina, a nossa querida Aramita vai dar voz ao Amaro. Escuta, Mário, não me assiste o direito de qualquer interferência em tua vida. Entretanto, sentindo-te por meu irmão, venho refletindo acerca do futuro. Não te parece que Antonina seja a mulher digna do teu ideal de homem de bem? Olha ele fazendo aí o de... O Cupido. Cupido, é isso mesmo. O interpelado corou, encabulando-se, e porque nada respondesse, o amigo prosseguiu. Desde o teu regresso à nossa amizade, observo com respeito crescente a distinção dessa mulher, cuja aproximação tem sido uma bênção em nossa casa. Moça ainda, pode fazer a felicidade de um lar que seria um santuário para as tuas experiências. Comove-me a notar-lhe os sacrifícios de mãe jovem, quando, com a tua aliança, preservaria a própria saúde, indiscutivelmente tão preciosa a tanta gente. Já me inteirei da posição dela na fábrica em que trabalha. É querida de todos. Fofoqueiro ele. Relacionado. Cuidando da amiga. É amiga, tá ajudando. Ele está dando mais Cupido mesmo. É querida de todos. Para muitas colegas, tem sido a enfermeira e a irmã abnegada de sempre. Seus chefes veneram-lhe a conduta irrepreensível. Isso é admirável numa viúva de apenas 32 anos. Além disso, reparo-lhe os filhinhos unidos ao teu coração como se te pertencessem. Não te dói vê-la enfrentar sozinha a batalha em que se consome? O enfermeiro, algo refeito da estupefação que lhe assomara do íntimo, replicou humilde. A Carla vai emprestar sua voz para o enfermeiro. Compreendo. Tenho examinado essa possibilidade. No entanto, não sou mais uma criança.
Revidou o amigo encorajado. Por isso mesmo, a hora presente exige método, reconforto, proteção. Um pouso doméstico é investimento dos mais preciosos para o futuro. Achei legal ele falar que o pouso doméstico é investimento dos mais preciosos, porque a gente tem um conhecido que disse: eu não me vejo nessa vida. E tem outro que diz: eu gosto muito de voltar para minha casa. Poxa, é tão bom chegar em casa. Então, assim, é um investimento realmente que a gente não vê assim, mas agora ele falando assim, é um investimento dos mais preciosos para o futuro. Qual é o investimento? O pouso doméstico. Família. Família é a célula divina, entendeu? Nós viemos de grupo familiar. Hoje a gente tendo uma aula e falando de abuso infantil, que acontece muito dentro do lar, e a importância da criança ser criança. E à medida que o professor ia falando, eu olhando e me via a minha infância. Meu pai era um homem tão íntegro que ele nunca banhou nenhuma das filhas. Ele dizia: isso é coisa para sua mãe. Nunca tocou. E a minha mãe era daquela que sentava e brincava de casinha com a gente. Então a gente pegava as panelinhas, né, fazia comidinha, ela comia junto com a gente as panelinhas. Não tinha nada dentro, era só faz de conta. Dizia: tá é gostoso. Incentivando ali a vida infantil. Então, o lar é de fundamental importância. A figura paterna sendo a figura paterna e a figura materna sendo a figura materna. Isso é de fundamental importância para que haja o equilíbrio dentro daquele lar. Ah, como é bom um aconchego de um lar. Tão sério isso, né? E por isso que é investimento. Investimento todo tempo a gente coloca um pouquinho, coloca um pouquinho. Tem que estar sempre colocando, né? E esse investimento também, Carlinhos, é um investimento de Deus. A família é um investimento de Deus nos seus filhos. No entanto, considero que o coração no meu peito assemelha-se a um pássaro entorpecido. Sinto-me francamente incapaz de uma paixão. Ajuntou o interlocutor bem-humorado. Que tolice! A felicidade é quase impraticável nas afeições impulsivas que estouram do sentimento à maneira de champanhe ilusório. E sorrindo acentuou. O amor dos namorados, com 90 graus à sombra, por vezes é simples fogo de palha, deixando apenas cinza. À medida que se me alonga a experiência no tempo, reconheço que o matrimônio, acima de tudo, é união de alma com alma. Falo com o discernimento do homem que se consorciou por 2 vezes. A paixão, meu caro, é responsável por todas as casas de boneca que oferecem por aí espetáculos dos mais tristes. A amizade pura é a verdadeira garantia da aventura conjugal. Sem os alicerces da comunhão fraterna e do respeito mútuo, o casamento cedo se transforma em pesada algema de forçados do cárcere social. Isso mesmo. A amizade. Né? O Respeito. casal que não conversa, que não são amigos, como é que vai segurar essa relação? Como é que você vai conviver com uma pessoa que você não gosta de conversar, que você não tem confiança, que você não é amigo? Sim, aí é para acabar. Mário ouvia as reflexões do companheiro entre enlevado e surpreso. Sim, porque eles já eram amigos, né? O Silva é amigo da Antonina, eles se dão super bem. Sim, pensava, desde que se aproximara de Antonina, pela primeira vez, nela sentira a mulher ideal, capaz de entender-lhe o coração. Devotara-se a ela e aos 3 pequeninos com imenso carinho e inexcedível confiança. Aquele lar generoso e singelo incorporara-se-lhe à existência. Se fosse compelida à separação, por qualquer circunstância, indubitavelmente se sentiria lesado em suas mais caras alegrias. Enquanto Amaro se confiava às considerações do minuto rápido, Silva ia memorando.
A figura de Antonina penetrava-lhe agora os recessos do coração. Tá vendo que o empurrãozinho foi bom, né? Abre do olho, mano. Abre o olho, menina, enxerga. O valor e a humildade com que a nobre criatura afrontava os mais difíceis problemas tocavam-lhe as fibras recônditas do ser. O sacrifício permanente pelos filhos, realizado com sincera alegria, o desprendimento natural das futilidades que costumam cegar o sentimento feminino, e como cega, né, por conta das futilidades, a solidariedade humana com que sabia pautar as relações com o próximo, e, sobretudo, o caráter cristalino de que dava provas em todos os lances da sua vida comum apareciam, naquele instante, em sua imaginação de modo diferente. Absorto ali, né? Parecia contemplar as roseiras lá fora, indiferente ao mundo exterior. Longos momentos passou, assim, revivendo e meditando o passado. Em seguida, como se despertasse de longa fuga mental, encarou o amigo e concordou. Amaro, tens razão. Não posso desobedecer ao comando da vida. Vai casar, rapaz. Casa. Não puderam, contudo, prosseguir. A viúva e os filhinhos chegaram, felizes, provocando a presença de Zulmira e Evelina, que vieram à recepção alegremente. Deixamos nossos amigos na doce algazarra da intimidade doméstica e voltamos ao nosso templo de serviço. Muitas indagações assaltavam-nos o pensamento. Todavia, Clarencio limitou-se a dizer: o tempo é como a onda, flui e reflui. Da nossa sementeira havemos de colher. Que lindo! O tempo é como a ombra, flui e reflui. Aí vem a palavra de Jesus: quem planta, quem com ferro fere, Com ferro será ferido. com uma onda que flui. Transcorridos alguns dias, amigos espirituais de Antonina trouxeram-nos as boas novas do contrato promissor. Mário e a jovem viúva esperavam efetuar o matrimônio em breves dias. Está noivo, gente. Visitamos o futuro casal diversas vezes, antes do enlace, que todos nós aguardávamos contentes. A Mário e Zulmira, reconhecida ao gesto de amizade e carinho que recebiam constantemente dos noivos, ofereceram um lar para a cerimônia, que no dia marcado se realizou como um ato civil, nas mais acentuadas simplicidades. Muitos companheiros de nosso plano acorreram à residência do ferroviário, inclusive as freiras desencarnadas. Lembra das freiras? Até elas foram. As amigas do mar. Ah, que ajudam nas missões, né? E aí agora casou com essa pérola da Antonina. Adoraram. Ai, que legal. Gente, foi festa dos dois lados, né? Vocês percebem quando o processo é de ordem divina, tudo transcorre da forma natural. Quando a gente vai forçando a barra, colocando os pés pelas mãos, é acidente na série. Isso não estava na programação divina. O interesse por trás. O interesse de materiais, né? Então, quando é de ordem divina, o processo ele vem de forma muito natural. As coisas acontecem. Não se procura, ela acontece naturalmente. Muitos companheiros de nosso plano acorreram à residência do ferroviário, inclusive as freiras desencarnadas que consagravam ao enfermeiro particular estima. A casa de Zulmira, enfeitada de rosas, regurgitava de gente amiga. A felicidade transparecia de todos os semblantes. À noite, na casinha singela de Antonina, reuniram-se quase todos os convidados novamente. Os recém-casados queriam orar, em companhia dos laços afetivos, agradecendo ao Senhor a aventura daquele dia inovidável, inesquecível. O telheiro humilde jazia repleto de entidades afetuosas e iluminadas, inspirando entusiasmo e esperança, júbilo e paz. A casa estava cheia de entidades, que gostoso, né? Quem pudesse ver o pequeno lar em toda a sua expressão de espiritualidade superior,
afirmaria estar contemplando um risonho pombal de alegria e de luz. Na salinha estreita e lotada, um velho tio da noiva levantou-se e dispôs-se à oração. Clarence abeirou-se dele, afagou-lhe a cabeça, que os anos haviam encanecido, cabelinhos brancos, e seus engelhados lábios, no abençoado calor da inspiração com que o nosso orientador lhe envolvia a alma, pronunciaram comovente rogativa a Jesus, suplicando-lhe que os auxiliasse a todos na obediência aos seus divinos desígnios. Lágrimas serenas velavam-nos o olhar. Terminada a prece, Haroldo, Henrique e Lisbela, vestidos de branco, distribuíram licores e guloseimas. Emocionados, acercamo-nos dos nubentes, do casal, para as despedidas. Abraçando-os, vimos junto deles que Evelina, no fulgor de sua primavera juvenil, aceitava a proteção carinhosa de um rapaz que a fitava namorado. Gente, tudo aconteceu. A Evelina já... Gente, o cupido tá solto, né? O ministro sorriu e explicou-nos. Vamos ver quem são. Este é Lucas, irmão de Antonina, atualmente futuroso gráfico na capital paulista, cuja bela formação espiritual associar-se-á em breve com a primogênita de Amaro, para a execução das tarefas que a esperam no mundo. Que legal, né? Gráfico na capital paulista. Então ele vai ganhar um din-din bom. Ele veio só pro casamento para conhecer a gata aí. Mas tem telefone. Já pensaram? Tô de olho. Posso mandar um zap? Cortando-nos a possibilidade de excessivas inquirições, o instrutor acrescentou: Tudo é amor no caminho da vida. Aprendamos a usá-lo na glorificação do bem, com o nosso próprio trabalho, e tudo será bênção. Tudo é amor no caminho da vida, né? Ah, se nós entendêssemos isso. Retiramo-nos satisfeitos. E porque o dever nos convocava à distância, seguimos à frente, tentando assimilar com o nosso abnegado orientador a preciosa conjugação do verbo que? Servir. E assim finalizamos o capítulo 38. E se Deus nos permitir, vamos para o 39 no nosso próximo encontro. Só faltam 2 capítulos para finalizar o estudo da obra Entre a Terra e o Céu. Algum comentário, meus amigos? Silêncio na prece. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Então, vamos desenvolver o nosso irmão Augusto para fazer nossa prece de gratidão a Deus, encerrando o nosso dia de gravações e de estudo. E assim, amado Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse estudo, por todas essas informações, e que possamos transformar essas informações em conhecimento, vivenciando no nosso dia a dia o que aqui aprendemos, Mestre. Que o amor, é que nos move, é o amor que nos leva cada vez mais a Ti. Que possamos, Mestre, amigo Jesus, como Tu nos ensina, nos amarmos uns aos outros e fazermos aos outros o que gostaríamos nos fizesse. Esses Teus ensinamentos nos fará muitos felizes a todos, se nós tivermos a vontade firme de praticá-lo no nosso dia a dia. Obrigado por todos esses ensinamentos, por esse estudo, Mestre,
que nos leva a refletir, a nos transformar para sermos seres humanos melhores. Que a tua paz, que teu amor nos envolva e que tu fique conosco, hoje e sempre, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.